Havia critérios para a aplicação da pena de morte nos tempos bíblicos? Será? Eu sou Paulo Rosa e este é o quadro Tira Dúvidas do meu canal Paulo Ensina. Paulo ensina pra você. Bem, antes de responder assim diretamente a pergunta título desse quadro, eu quero informar a vocês que havia critérios, princípios a serem observados na aplicação da pena de morte. Porque a Bíblia é clara em Ezequiel quando diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então começa por aí. Deus não tem prazer em que as pessoas ímpias morram sem salvação. Então alguns critérios, alguns princípios deveriam ser observados. O primeiro deles, o motivo que ensejava a aplicação da pena de morte deveria ser justo, sabe? Apenas para os piores crimes, não por ofensas menores, pequenas, não, de forma nenhuma. O segundo princípio, o julgamento deveria ser justo. Também a observar o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 19, que o acusado deveria ser apresentado aos juízes, a revelar aí um princípio de julgamento justo. E em terceiro lugar, a aplicação da pena de morte deveria ser sempre por justiça e nunca por vingança, porque a vingança pertence a Deus. Dito isto, eu respondo para você que sim, a Bíblia apresenta critérios rígidos para a aplicação da pena de morte. O primeiro deles era a presença de duas testemunhas, não uma, duas ou mais testemunhas, que fossem fiéis, idôneas e confiáveis. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 15, e isso tinha a intenção de evitar o perjúrio, que as pessoas mentissem diante do tribunal para prejudicar um vizinho ou alguém que fosse desafeto. Então a testemunha falsa, ela era punida também com a pena capital. Então elas deveriam ser inquiridas pelos juízes. Vejam só, não podia se apresentar por cartas. Esse testemunho não poderia ser por cartas, não poderia ser por meio de representantes, e ainda mais, se tivesse problemas com o idioma, não poderia ser usado intérpretes. As testemunhas deveriam se apresentar pessoalmente aos juízes, e era esse o primeiro critério. O segundo critério tinha que ficar demonstrada a intenção do criminoso. E aí a gente vê a diferença entre dolo e culpa. O que é dolo? Dolo é a vontade consciente. A pessoa pratica um ato e ele espera alcançar determinado resultado. Isso é dolo. E culpa não. Culpa é uma conduta negligente ou uma conduta imprudente, sem o propósito de alcançar aquele resultado. Então o segundo critério era a intenção do criminoso, que deveria ficar provada e demonstrada ali para os juízes. E o terceiro critério era o julgamento por autoridades constituídas. Vejam só, isso era o serviço dos sacerdotes. A Bíblia revela assim com clareza que toda autoridade provém de Deus. Então havia os critérios ali para a escolha desses sacerdotes, desses juízes, né, entre os anciãos da comunidade, mas o certo é que as autoridades que fossem julgar alguém que merecesse a pena de morte deveria ser alguma autoridade legítima, que fosse reconhecida pelo povo e sobretudo por Deus. Este é o vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu like, faça algum comentário, sugira algum tema para que a gente possa falar aqui, e eu te agradeço por todo esse apoio que tem me dado. Semana que vem tem vídeo novo, eu espero você, canal Paulo Ensina.